Existem anjos? O que a Bíblia fala sobre isso? Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um Semeando a Palavra. E o Semeando a Palavra é sobre os anjos, né? Muita gente tem dúvida. Será que existe anjos? Será que tem anjos conosco, né? E aí, será que quando morremos, o que acontece com os anjos? Será que tem anjos no céu? Então, as pessoas se questionam se realmente tem anjos ou não à nossa volta, né? Aí, se tem anjos no céu, se tem anjos nos olhando. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o que diz a palavra sobre os anjos. Sobre os anjos. Existem milhares e milhares de anjos. A Bíblia fala que existe milhares e milhares e milhares de anjos. Tem anjos ao redor de Deus, existem anjos ao nosso lado, né? Anjos do lado dos viventes, né? Que é ao nosso lado. E existem anjos ao lado dos mortos. Existem anjos a nosso lado. Existem anjos do lado de quem já morreu. Existem anjos ao lado do Senhor, né? Do Rei, do nosso Pai lá no trono, tem vários anjos lá com ele. Então, existem milhares e milhares e milhares de anjos, sim, existe, minha irmã, meu irmão, tem sim anjos. E a Bíblia cita alguns nomes de anjos, mas tem milhares e milhares e milhares deles. Existem muitos anjos. Saiba que existe muitos anjos. E antes de eu começar aqui a palavra do Senhor, o Senhor ele está tocando para que eu fale a vocês. Foi assim, todos os anjos, né? Existia todos os anjos lá com o Senhor. Era como se fosse uma pizza redonda. Porém, só um pedaço, uma fatiazinha pequena, um terço dos anjos foram tirados do céu, que foi, né, o inimigo que usou os anjos para se virar contra o Senhor, nosso Pai. Então eles acabaram virando anjos do mal, né? Anjos malignos aí, anjos inimigos. Então tem tantos anjos que é do Senhor e existe sim os anjos que é aí do inimigo. Porém, o do inimigo é uma terça parte, aquela fatia enorme de pizza, né? Ao redor a pizza, só uma fatiazinha pequena, um terço, foi mandado para o inferno. Então saiba que, como eu falei, existem os anjos aí do Senhor, mas também existem anjos inimigos. Saiba que tanto tem os anjos do Senhor como tem os anjos inimigos para a tua vida. Vamos lá para a palavra que eu preparei aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Existe o primeiro tipo de anjo que fala a Bíblia, que é os anjos querubins. Estes anjos, ele pertence à primeira esfera da hierarquia angelical. Eles são considerados guardiões da luz, das estrelas e mensageiros. Eles trazem a mensagem, né, para os profetas do Senhor. Então, os anjos querubins. Existe o segundo tipo que a Bíblia também fala, que são os anjos arcanjos. Tem os anjos arcanjos. Eles são encarregados em transmitir dons, responsabilidades aos anjos. Eles trazem os dons, né? Ele é encarregado em trazer os dons e tem a responsabilidade também sobre os outros anjos. Então, os anjos arcanjos. E tem o terceiro anjo, que é os serafins, que ele pertence à primeira esfera da hierarquia angelical. Sua posição está próxima de Deus e desempenhar ao lado do Pai. Esses anjos, né, os serafins, ele tem a primeira esfera de hierarquia angelical. Esses aqueles que trabalham próximo de Deus, próximo do Pai. Então, são esses três tipos, né, que a Bíblia fala aí de anjos, que são os anjos arcanjos, os querubins, os serafins, né, e como eu falei para vocês aí, cada etapa deles. Agora vamos ver o que diz mais a palavra do Senhor, né? Quem são os anjos?
A Bíblia diz quem são os anjos. E eu vou estar falando com vocês. Vamos abrir Hebreus. Pegue sua Bíblia porque ela é de extrema importância. Então, 14. Hebreus 1,14. Está dizendo assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. Então, existe sim os anjos. E quem são esses anjos? São os anjos encarregados, né? Eles são encarregados, ministradores, de enviar, né? Servir a favor daquele que hão de herdar a salvação. Existe esses anjos do Senhor. Então, vamos. E quantos anjos existem? A Bíblia diz quantos anjos existem. Vamos lá? Apocalipse 5:11. Apocalipse 5:11. 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Glória a Deus. Então tem milhares e milhares e milhares e milhões de anjos aí ao lado do Senhor, ao nosso lado também. Existem muitos, tá vendo? E os anjos podem parecer em forma de gente? Será que os anjos podem parecer em forma de gente para nos livrar do perigo, nos tirar de algo que vai aí nos deixar em perigo, em risco? Será que existe anjos? A Bíblia diz sobre isso. Então vamos lá. Vamos encontrar em Hebreus 13:2. Hebreus 13:2. Vamos lá. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Não sabendo hospedaram anjos. Então saiba que existe sim anjos aí que estão próximos, que vêm em pessoas, em gente aí próximo da gente, a nos alertar algo, a nos livrar de algo, a nos abençoar algo. Existe sim anjos em forma de gente. Vamos lá. Os anjos são guardiões especiais. Será que os anjos são guardiões especiais para cada um de nós? A Bíblia fala sobre isso. Então vamos lá? Está escrito em Mateus 18:10. Vende, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E vamos lá, tá vendo? Que realmente existe sim anjos aí, guardiões, que nos vê também, né? Lá no céu. E os anjos, eles nos protegem? A Bíblia também fala também sobre eles. Vamos lá? Está escrito em Salmos 91, o 10 e o 11. Vamos lá ver o que está escrito? Salmos 91, o 10º e o 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Existe sim anjos aí nos livrando do mal. Seja lá qual for aí o perigo, os anjos aí estão nos livrando também. Os anjos têm este poder de nos livrar. Glória a Deus. E os anjos te salvam do perigo? Será que os anjos acabam te salvando do perigo? Vamos lá, a gente vai estar encontrando em Salmos 34:7. Salmos 34, é isso mesmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Glória a Deus. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Está à nossa volta. Os anjos do Senhor. Saiba que existe sim os anjos aí do inimigo que quer também, né, nos trazer as coisas ruins, né, nos mostrar, nos levar mais longe, mostrar mais a carne, né? O desejo da carne, carnal.
e nos levar mais longe do Senhor, e Ele fica nos atentando também. Mas só que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor. Então saiba que a gente, na nossa volta, tem os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão à nossa volta. Glória a Deus. E os anjos, eles cumprem ordem de Deus? A Bíblia fala sobre isso. Se os anjos cumprem ordem de Deus, a gente vai estar encontrando em Salmo 103, o 21, meus irmãos. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Glória a Deus. Então, sim, existe sim aí que serve ao Senhor. Tem um exército que serve ao Senhor. Tem um exército de anjos aí que sim, serve ao Senhor, faz, né? Cumpre ordem de Deus nas nossas vidas, sobre nossas vidas. E os anjos transmitem mensagem de Deus para nós. Os anjos transmitem. Será que os anjos nos deixam aí, alerta algumas coisas que Deus manda eles nos avisar? Vamos ver sobre isso. A Bíblia também fala sobre isso. Então está em Lucas 2, o 9 e o 10. Lucas 2, 9 e 10. Lucas 2, 9 e 10. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que seja para todo o povo. Glória a Deus. Existe sim aí os anjos do Senhor que nos fala, né? O que o Senhor aí tem preparado para a nossa vida, as bênçãos de Deus. E os anjos também vão fazer parte da volta de Cristo? Será que os anjos também vão participar, né? Assim como de toda, né, o que vai acontecer na volta de Cristo? Será que os anjos aí vai estar vendo também junto conosco? Sim, a Bíblia diz sobre isso. Então vamos ver sobre isso. Está em Mateus 16, 27. 16, 27. Está assim, ó. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. E também está escrito em Mateus 24, 31, o seguinte: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Sim, os anjos será super importante nesta etapa, né? Essa fase aí que é a volta de Cristo, vai sim estar participando. E como eu alertei a vocês que existem os anjos também do mal, os anjos mal aí do inimigo, né? E a Bíblia também fala sobre isso. Tem anjos mal, anjos que vêm aí também para nos perseguir, nos levar, ou nos tirar, ou nos colocar em situações ruins, que falam também ao nosso ouvido, que falam também coisas para que nos tire da presença do Senhor, né? Nos coloque mais próximo do inimigo, assim nos tirando da presença do Senhor. Então, a Bíblia também fala que existem anjos maus. E de onde vêm esses anjos maus? Está escrito em Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Como eu expliquei para vocês, né? Eu falei o quê? Que existia, todos os anjos estavam no céu, né? Uma pizza, algo redondo, né? Aí o que acontece? Quando o inimigo se voltou contra
contra Deus, né, contra o nosso Pai, o que aconteceu? Desse redondo saiu um terço, um pedaço, como se fosse menos que um pedaço de uma pizza, né, um pedacinho de pizza. Saiu, e como o Senhor enviou para o inferno, assim foi Satanás, e os anjos foram com ele. Então se tornou anjos mal, né, do inimigo. E eles sim, eles tramam, fazem coisas para não tirar da bênção do Senhor, para não tirar a nossa alma do Senhor, do Espírito Santo. Então ele nos atormenta, ele tá, né, querendo uma brecha, porque como a nossa volta tem os anjos, então ele tá querendo entrar em uma brecha, que se a gente dá a brecha, ele vai entrar e vai destruir com nossas vidas. Então saiba que existe, assim como tem boa parte de anjos, né, existe aqueles anjos maus também. Que influência tem os anjos maus sobre nós? Que influência tem os anjos maus sobre as nossas vidas? Como eu estava aí falando com vocês, né, sobre eles. Então, qual a influência deles sobre nós? A Bíblia também fala isso. E está escrito em Efésios 6:12. Está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a briga da gente, sempre quando a gente está buscando mais o Senhor, está na presença do Senhor, sempre vai se levantar os anjos maus, né? Pessoas que vai ser usada pelo inimigo, que está ali com o espírito mau, assim como Pedro. O que aconteceu com Pedro? Jesus perguntou a Pedro, perguntou aos profetas, né? Perguntou aos profetas, os 12 profetas, o que achava que Jesus era, né? Qual deles achava que Jesus era? Quem era Jesus? E aí o anjo do Senhor usou Pedro e falou que ele era filho de Deus, né? Ele era o nosso Senhor. E aí, a nossa salvação. E aí, imediatamente, Jesus ele falou que as bênçãos de Deus estavam sobre Pedro, porque Pedro foi usado pelo anjo de Deus. Porém, foi muito rápido, quando Jesus estava falando que ia acontecer com a vida dele, né? Queria morrer, queria ser perseguido, queria morrer, queria passar por muita coisa. Então, Pedro foi usado pelo inimigo para dizer que não era para Jesus, não precisava Jesus fazer tudo aquilo conosco, né? Então ele começou a questionar isso. E aí Jesus falou: afasta-se de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro foi usado pelos anjos do Senhor, ele foi usado pelos anjos do mal. E é isso que acontece. Às vezes o anjo, assim como os anjos do Senhor usam os profetas, né, para nos alertar, para nos abençoar, assim também o inimigo ele usa os anjos dele para entrar nas pessoas e para também fazer o mal, perseguir, fazer o mal contra as outras pessoas. Então a briga da gente não é contra sangue, não é matar aquela pessoa quando a pessoa se levanta contra nós. É orar em oração, porque é algo além, né? É o inimigo, não é contra a carne, é contra as potestades, né? É algo a mais, é a oração, buscar do Senhor, né? É uma guerra que é sobre anjos, é espiritual, é algo espiritual, é algo diferente. Não é você brigar, não é você matar, não é você, né, querer fazer o mal para aquela pessoa, não. É buscar do Senhor. Então, o Senhor ele usa sim os seus anjos e o inimigo também usa os anjos dele. Porém, a maior parte são os anjos do Senhor. Glória a Deus! Os anjos do Senhor são a maior parte aí. Mas o inimigo, com a parte que ele tem, faz grande destruição. Não fique pensando que o inimigo, ele vai, né? Ele tem piedade de você, não, que ele não tem. Ele se levanta mesmo, ele é astuto, ele é sujo. Ele usa pessoas e ele faz grandes tragédias em nossas vidas. Saiba disso, né? O que vai acontecer com esses anjos maus? Qual será o final deles? O que vai acontecer com eles? A Bíblia também fala sobre isso. O que vai acontecer com os anjos do mal? Está escrito em Mateus 25:41.
Mateus 25, 41. Está escrito assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele vai enviar e trancar. O Senhor tanta gente fala bem assim: eu tenho medo do inimigo. Eu morro de medo do inimigo porque ele é sujo, realmente ele é. Ele é astúcio, realmente ele é. Ele traz muitas tragédias, realmente ele faz, né? Ele veio para isso, né? Ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele veio realmente para isso. Ele é sujo. Ele usa de sujeira para chegar até nós, né? Para nos dominar. Então ele é muito, muito sujo. Realmente ele é sujo. Mas tem gente que fala assim que já tô no mundo mesmo, tô lucrando. Meu irmão, o mundo ele é passageiro. O que vivemos aqui no mundo é passageiro. Aqui é a etapa, a prova que vai saber qual é o caminho que vamos seguir, né? Que vamos estar, se é com o Senhor ou se é com o inimigo. E saiba que o Senhor, ele é dono de tudo. Quem tem para nos dar é o Senhor. Tudo que tem aqui na terra, tem gente que diz: eu tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo, tenho um casa, tenho isso, tenho aquilo. Isso tudo é passageiro, isso tudo é enganoso. Quem tem para nos dar é Deus. Saiba que o inimigo, ele não tem nem a chave do inferno. Quem tem é Deus. Quem tem a chave do inferno é Deus. E no dia que o Filho de Deus retornar, Cristo, retornar para nos buscar, ele vai mandar Satanás e todos os anjos mal para o inferno, trancá-los lá. E saiba que se você está seguindo hoje a carne, o caminho que você está seguindo hoje, você achando que isso não vai fazer nada de diferente aí na tua vida, saiba que vai. E quando for trancado, você vai estar lá dentro, meu irmão. Você vai estar lá dentro, gritando, porque não vai ter mais salvação. Então, tá chegando a hora, muita gente fala assim, quando a gente fala isso, fala bem assim: sempre falam isso, que tá chegando, mas estamos mais próximos, sim. Tudo está aí nos mostrando que estamos mais perto e mais próximo aí do final do tempo. E saiba que a sua salvação é muito, muito, muito satisfatória para o Senhor. O Senhor, ele se alegra, né? Quanto mais você está próximo do Senhor, ele se alegra. Então faça aquilo que você quer, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem um livre-arbítrio. Faça aquilo que você quer, mas sabendo que existem dois caminhos, só dois caminhos: o do Senhor e do inimigo. Qual o caminho que você está seguindo? É um caminho que não vai ter volta, é um caminho sem volta. Então é o tempo de você pensar, de você colocar a sua cabeça, né? Buscar a Bíblia, ler, saber o que o Senhor quer, né? O Senhor tem para nos dar. E saiba que a única coisa que Deus tem para a tua vida são bênçãos, são de alegrias, são de não ter dor. E o que o inimigo quer para a tua vida, meu irmão, saiba que ele usa tantas pessoas. A gente vê aí o inimigo, ele usa as pessoas, usa. Quando ele vê aquela pessoa, já não tem mais nada que oferecer para ele, ele tira a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então o inimigo, ele acaba te decepando, ele acaba te matando, sugando você. Para quê? Para você gritar. Para você gritar de dor. Porque saiba que o lugar onde é o lugar dele é doloroso. Então,
eu tô trazendo aí, falando mais sobre os anjos de Deus. Sei que muita gente tem medo, né? Tem gente aí que não tem medo de ir pra festa, que não tem medo de beber, de sair dirigindo, que não tem medo de usar droga, né? De se prostituir. Tem gente que não tem medo de roubar, de matar, né? Tem gente aí que não tem medo de fazer as coisas erradas, mas tem medo de ouvir sobre os anjos, tem medo de ouvir sobre a volta de Cristo, tem medo de ouvir sobre a Bíblia. E isso, meu irmão, isso é o inimigo, que ele usa da mentira, né? O medo, para te tirar da verdade, da palavra do Senhor. Então, muitos irmãos aí que acham que a palavra de Deus, né, que a gente tem medo, realmente a gente tem que ter medo. Temos que ter medo, porque isso tudo que está escrito é verdade. E temos que ter medo, sim. Mas saiba que não é o medo de não querer ouvir, não. É o medo de você temer a Deus. É o medo de você tremer a Deus, né? As obra aí, que se você for obra do inimigo, você deve temer aí a Deus. E a gente sempre tem que estar tremoso, a palavra assim, mas, né, atenta a todas as coisas. Não medo de, eu não posso nem ouvir, que eu não quero ouvir sobre isso, que eu tenho medo. E direciona a tua vida, a tua casa, a tua família na verdade do Senhor, porque saiba que está chegando o fim do tempo. E isso não é para te dar medo, não, mas isso realmente é de ficar aí temeroso, né? Porque se você sabe a verdade de Deus, você sabe que vai chegar a hora do Senhor vir. E vai ter aí muito sofrimento. Muito. Você tinha curiosidade para saber sobre os anjos? Se você tinha curiosidade para saber se existia, será que existia mesmo anjo? A palavra de Deus aí te deixou bem claro. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade te diz hoje que sim, existe os anjos do Senhor. E também existem os anjos aí do inimigo. Mas os anjos do Senhor estão à nossa volta. Tenha medo não, meu irmão. Deus está contigo. Paz do Senhor, fique com Deus e até o próximo. Eu creio que esse ficou muito grande, mas te dei aí todas as informações sobre os anjos do Senhor na tua vida. Paz do Senhor, fique com Deus, até o próximo.